Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Aragão, eu sou da Orquidária Imperial e hoje nós vamos conversar sobre como replantar micro-orquídeas em lequinhos de madeira como esse. Vem conosco! Como o propósito desse vídeo é mostrar como transferir essa micro-orquídea, nesse caso um Dendrobium lodigese, uma planta belíssima e barata, para um lequinho de madeira, nós vamos começar mostrando que ele está instalado aqui num vaso 9, num pote de plástico de tamanho 9, ou seja, a boca do vaso tem 9 centímetros de diâmetro, para um leque de madeira, um leque como esse. Então vamos começar mostrando todos os materiais que nós vamos precisar. A planta, a orquídea, nesse caso um Dendrobium lodigese, o leque de madeira, esse lequinho aqui, ele é um lequinho que ele tem 12 centímetros de largura, ele é o nosso segundo tamanho, nós chamamos ele de leque tamanho médio. Ele tem 12 centímetros de largura por 16 centímetros de comprimento. Existe um menorzinho também, que é o de 10 centímetros, tá? Mas nós vamos usar aqui um tamanho médio, 12 por 16. Ele é todo confeccionado em arame galvanizado, tem umas miçanguinhas aqui para manter o espaçamento, e aqui na parte de trás, ele tem um aramezinho que a gente pode chegar para a posição e curvar ele para pendurar aonde nós quisermos. Ele pode ser utilizado assim, ó, planinho, da forma com que está aqui, ou a gente pode forçar uma pequena curvatura nele também. Ele geralmente fica mais charmoso, fica mais bonitinho assim com essa curvatura, ok? Então, nossa lista de materiais é a planta, a micro-orquídea que nós queremos replantar, o lequinho de madeira. Nós vamos usar também o amarrilho, tá? Nesse caso aqui, esse amarrilho é um amarrilho de fio duplo, é o amarrilho que nós utilizamos aqui no orquidário, utilizamos e comercializamos. Porque ele é especial? Ele é diferente daquele amarrilhozinho utilizado nos pães de forma, por exemplo. Aquele amarrilho do pão de forma, ele até serve para quebrar um galho, mas ele tem um arame só ali na parte de dentro. A forração dele, plástica, ela é muito fraquinha, né? É muito fininha, não é tão resistente como esse aqui. Que, entre outras diferenças, ele tem 2 arames. Mais para frente no vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho melhor para vocês, mas ele tem 2 aramezinhos aqui dentro dele, tá? Então a posição que você coloca ele costuma ficar com facilidade. Ele serve tanto para esses trabalhos de amarramento, fixação de orquídeas em novas estruturas, como também tutoriamento de plantas e hasteamento de flores, quer dizer, para posicionar as flores das orquídeas da forma adequada para transporte, para embelezamento e assim sucessivamente. Então nós estávamos falando aqui do amarrilho, vamos usar também uma tesoura. Nesse caso, nós estamos usando uma tesoura da marca Limate, é a única tesoura que a gente usa na nossa produção. São tesouras profissionais, importadas, aço japonês, elas não enferrujam, enfim. Tem uma série de atributos aí que a gente aprecia nessas tesouras e nós temos um vídeo só falando delas, o porquê é interessante você investir numa boa ferramenta, ok? Então nós vamos usar uma tesoura Limate, nesse caso é a Limate 701, mas poderia ser a Limate 710, que tem a lâmina um pouquinho mais comprida. E vamos usar também um pouco de esfagno, tá? Esfagno é esse musgo. Deixa eu colocar essa tigelinha aqui. Esfagno é esse musgo, é um dos materiais que nós utilizamos para cultivo, quer seja em vaso, quer seja fixação de plantas em novas placas, novas estruturas ou árvores para auxiliar no fornecimento de umidade nas raízes logo num primeiro momento. Porque por ser um musgo seco, ele quando hidrata, ele retém bastante umidade. Então ele auxilia a orquídea num primeiro momento de fixação. Então esses são os materiais que nós vamos utilizar. O primeiro passo do nosso processo é o desenvase da planta, ok? Então nós vamos tirar essa planta, remover essa planta aqui do vaso e tirar todo o substrato que está preso em suas raízes. Esse aqui é um momento legal para a gente chamar a atenção, para tentar quebrar um pouquinho o mito de que orquídeas são plantas de difícil cultivo, são plantas muito melindrosas. Amigos, são poucas as plantas que aceitam o desenvase e mesmo o transporte de plantas desenvasadas em raiz nua, como o caso das orquídeas. E nós vamos mostrar para vocês como fazer. Eu vou usar aqui uma bandejinha, ok? Uma caixinha um pouquinho menor para não fazer muita sujeira aqui sobre a mesa. E nós vamos começar a tirar, mas eu já começo a observar aqui, ó, que essa planta, ela tem também um item aqui muito interessante, que são brotações ao longo do bulbo. Isso é relativamente normal em dendróbios, em denfalus e até mesmo em phalaenopsis, em haste de phalaenopsis. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero
me referi, o que eu estou me referindo. Tá vendo? Isso aqui era um broto, um bulbo novo, né? Um bulbo que já floriu, tá? E depois dele ter para florir, essa planta perde todas as folhas. Isso causa certo pavor às pessoas no início, quando não conhecem essa espécie, mas isso é absolutamente normal, tá? Vocês estão observando aqui, ó, esses bulbos completamente sem folha? Então, esses são os bulbos que já floriram, já produziram flores nele. Essa planta produz, ela não produz uma haste de flor. Essa planta ela produz flores ao longo do seu bulbo. Então, para produzir essas flores, ela perde todas essas folhas, elas amarelam e caem em uma determinada época do ano, e a partir desses pontos, ela então floresce. Mas essa planta, essas gemas que tem ao longo do bulbo, elas podem se especializar e se transformar em flores, ou podem se especializar e se transformar em novas plantas, que nós chamamos de cakes. Então são esses brotinhos que vocês estão observando aqui na pontinha, ó. Tá vendo? É um novo brotinho, é uma ramificação, um novo brotinho, inclusive com raízes, ó. Tá? Aqui nós temos outro brotinho, ó. Mais uma vez, outro brotinho. Então ele saiu aqui da ponta do bulbo anterior, né? Já produziu as raízes e poderia inclusive ser transferido, mas não é o objetivo desse vídeo aqui agora. A gente produz um outro vídeo depois mostrando isso. Então eu vou tirar essa planta do vaso, vou segurar ela aqui, já vi que tem mais de uma planta nesse mesmo vaso aqui, ó. Aperto, começo apertando o vaso plástico para favorecer a soltura da planta. Vocês começam a observar que está soltando um pouquinho do substrato. No final do vaso, nós temos um pouquinho de pedra brita, ó. Vou jogar aqui na bandeja, vai fazer barulho. Tá? Essa pedra brita no fundo do vaso, ela serve para dar mais drenagem. Primeiro, ela dá peso, ou seja, estabiliza o vaso, já que é um vaso de plástico, para ele não tombar facilmente. E ela serve também para aumentar a drenagem, ou seja, quando a gente molha a planta, ela favorece o escoamento de água. Mas nada disso adiantaria se você não estivesse utilizando um vaso adequado, um vaso que tenha furos na parte de baixo, tá? Então tem que ter bastante furinho para poder drenar bem a água. Bom, então nós temos aqui agora a planta já sem o vaso e nós vamos remover todo o substrato. É o momento da sujeira, tá? Então nós, ó, o que eu falei para vocês, ó, a gente já tem aqui, ó, um brotinho querendo soltar aqui já, ó. Então nós vamos tirar ele, vamos limpar essa planta. Aqui, ó. A plantinha com suas raízes e seu broto, tá? Esse já estava solto dentro do vaso. E aqui a planta principal que eu vou tirar, vou continuar removendo todo o substrato. Eu acho que talvez a camisa de fundo preto não tenha favorecido muito a gravação, mas eu acho que dá para compreender. Eu vou fazendo devagarinho aqui, ó. Outro brotinho se soltando, ó. Também com bastante raizinha, tá vendo? Também pode ser replantado, eu vou separar ele aqui no cantinho. Ó, mais uma divisãozinha da nossa planta. Então nós tínhamos um único vaso, ó. Ela automaticamente, ela já foi se dividindo, ó. Ó, nós temos aqui mais um broto. Vou separar ele aqui no cantinho. Mais um brotinho, mais uma plantinha. E aqui a planta maior, que mostra toda aquela estrutura que a gente tinha conversado. Os bulbos anteriores, que já perderam suas folhas e já produziram suas flores. Na ponta deles, os cakes. O cake é uma palavra havaiana que indica bebê. Então, por isso, aqui nós temos esses cakes, esses bebezinhos aqui na ponta. Tá? E aqui a nossa plantinha principal. Aqueles brotinhos eu vou deixar separado para a gente plantar depois usando outra técnica, o toquinho de extensão do campo, toquinho de madeira e não necessariamente o lequinho, tá? E eu vou usar no lequinho agora essa estrutura aqui, essa planta. Vamos lá, eu já tenho a minha planta individualizada, tá? Só planta e raiz, como a gente mostrou anteriormente. Eu já tenho aqui o meu lequinho, que eu já havia dado uma pequena curvatura nele, né? É bem facinho apertar ele com a mão. E eu vou buscar aqui a melhor posição de fixação da planta no lequinho. Então, às vezes, as pessoas gostam de colocar um pouco mais em cima, outras um pouco mais embaixo. Só se lembre que, em geral, a planta cresce, né, acompanhando a estrutura. Então, ela cresce aqui para cima e não para baixo. São poucas as plantas que descem, né?
Isso pode acontecer, mas é um pouquinho mais raro. Então por isso a gente recomenda deixar sempre aqui algo em torno de uns 2 dedinhos do início do lequinho para poder fazer o seu plantio, tá? Então essa seria uma boa posição. Poderia simplesmente amarrar essa planta aqui? Sim, poderia. Mas vai favorecer muito o enraizamento inicial da planta se a gente utilizar um pouquinho daquele esfagno, daquele musgozinho que eu falei para vocês. Então eu vou deixar o lequinho aqui, vou separar um pouquinho do meu esfagno, e é pouquinho mesmo, tá, gente? Não precisa ser muita coisa não. Tá aqui, ó. Tô separando um pouquinho do esfagno e tô colocando a planta, ó, ele atrás da planta, tá? Então estou colocando ele atrás da planta, na base da planta, e não ao longo do bulbo. Eu não vou colocar o esfagno nessa posição, vou colocar aqui, que é onde está a emissão de raízes, onde geralmente aparecem as brotações da tua orquídea. Vou voltar para o lequinho, e agora o nosso objetivo é o quê? É amarrar a plantinha aqui, ó. Tá? Então o musgo vai ficar entre o leque e a planta. E para isso nós vamos precisar simplesmente daquele amarrilho. Tá? Nós temos esses amarrilhos, todos esses produtos, tá? O leque de madeira, o esfagno, o vaso de plástico, o amarrilho e mesmo a tesoura disponíveis no nosso site. Então tudo que a gente está mostrando no nosso vídeo, se você tiver curiosidade, quiser saber preço, quiser ler um pouquinho mais sobre ele e mesmo adquirir, pode acessar o nosso site www.orquidáriaimperial.com. Ó, vou utilizar aqui a tesoura para cortar o amarrilho. Rodrigo, mas o amarrilho são 2 arames aí dentro. Você vai utilizar a tesoura, não vai danificar a tesoura? Não, não danifica não. Essa tesoura é uma tesoura muito boa, tá? Então, é esse aqui o processo. Ó. Cortei um pedaço do amarrilho, que eu julgo suficiente para poder amarrar a planta. E agora eu vou passar aqui antes da planta. Ó. Então eu estou colocando de um dos lados. Ele começa a sair aqui atrás, ó. Tá? E eu vou passar aqui bem na basezinha da planta para o outro lado, sem mistério, como se fosse um grampinho, né? Então tá aqui, ó, onde eu passei o amarrilho, tá? E tá aqui as 2 pontinhas dele aqui atrás, do lequinho, ó. E agora é só amarrar essas 2 pontinhas. Eu vou torcer aqui as 2 pontinhas, uma sobre a outra, tá? Isso é muito bom, esse amarrilho, ele não volta, você pode fazer uma torçãozinha simples, ó, e ele não volta. Se você quiser dar um acabamento um pouquinho melhor, você pode mesmo cortar aqui a pontinha, né? Remover a pontinha, viu a facilidade que ele corta? Ele não mastiga, então ele corta muito facilmente. Então tá aqui, gente. A nossa orquídea é fixada direto no lequinho de madeira, tá? Eu posso remover aqui o excesso de esfagno que ficou solto, eventualmente até cortar pontinhas aqui, ó. E tá feita a nossa fixação. Eu poderia também pegar um daqueles brotinhos que a gente separou logo no início do vídeo e encher um pouquinho mais o meu leque. Ó, eu tenho outro brotinho, o processo seria o mesmo. Colocaria um pouquinho de esfagno entre a planta e a posição do leque e posicionaria a planta aqui, ó. Então eu tenho um leque mais cheio, mais adensado. Eu vou fazer essa fixação agora. Então, mais uma vez repetindo o processo, um pouquinho de esfagno, e a quantidade é realmente muito pequena. Vou pegar o brotinho, vou colocar o esfagno atrás do brotinho, atrás da nova plantinha, tá? E vou posicionar ela no lequinho. Vou cortar um pedacinho de amarrilho e vou passar o amarrilho como se fosse um uzinho, só para ele prender no leque, tá? Então vou pegar aqui com carinho, com jeitinho, e vou prender ele aqui no lequinho. Torcer a parte de trás. E já está aqui a planta fixada no nosso lequinho. Tá? Rodrigo, eu posso colocar maior quantidade de brotinhos? Pode colocar maior quantidade de brotinhos. Se você quiser, você pode encher o seu lequinho. E deixa ele penduradinho. Procura um lugar, um varalzinho, ou mesmo um preguinho na parede, alguma coisa que você possa pendurar o seu lequinho. E vai ficar um conjunto muito bonito. Quando ele florir, mais uma vez, não se espanta. Essa planta vai perder todas as flores. Nós estamos falando do Dendrobium lodgesi. Alguns dendróbios têm essa característica, ele perde todas as folhas mesmo antes da floração. Vai perder todas as flores e vai perder todas as folhas, perdão, e vai então emitir a sua floração. Bom, meus amigos, é isso.
Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, se algo não ficou bem explicado, deixa sua mensagem, deixa seu comentário. Gostou do vídeo? Dá um curtir, dá um likezinho aí. Não deixa de assinar o canal e ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que nós publicarmos um vídeo novo. Obrigado, um ótimo dia, uma excelente semana para todos vocês.